Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pod Pós, o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos. E a gente está aqui em mais um episódio gravado em Brasília, que nós estamos aqui com toda a diretoria da NPG para nosso seminário de gestão, para nossa posse da nova diretoria. Eu sou a Gabriela, sou diretora de comunicação, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estão soltos, estou usando óculos e a camiseta preta polo da NPG. Bom, galera, hoje a gente vai falar de um tema que está muito em alta por conta de alguns acontecimentos das últimas semanas, que é a avaliação das revistas, a questão da qualidade, a questão da ciência aberta, né? Como isso interfere na nossa produção científica, na nossa vida enquanto pós-graduandos, enquanto pesquisadores, enquanto membros da academia. E para falar sobre esse assunto, eu estou com dois convidados muito especiais, pessoas da casa aqui da NPG. Primeiro, Flávia Calé, que é ex-presidenta da NPG e hoje ocupa um espaço muito importante na CAPES. Amiga, dá um oi. Oi, pessoal. Me chamo Flávia Calé, sou uma mulher parda, cabelo preto. Eu tô vestida com vestido branco e preto, porque é o meu vestido de gala para o jogo do Botafogo hoje. E fui presidente, né, da Associação Nacional de Pós-Graduandos e sou representante discente do Conselho Técnico Científico da CAPES do Ensino Superior. Muito bom. E também estamos aqui com o Elvis, que é diretor da NPG e pode se apresentar. Olá, Gabi, tudo bom para todo mundo aí? Me chamo Elvis Arruda, estou diretor da NPG como diretor de Ciência e Tecnologia e sou um homem negro de pele clara, alto, estou usando óculos, camisa preta da NPG, da nossa campanha de Negros e Negras da Ciência e com a jaqueta marrom. Muito bom, gente. Bem-vindos para esse episódio. Bom, eu acho que o mais importante para a gente começar a falar aqui, Flavinha, é explicar um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente o que é ciência aberta. Ciência aberta é um movimento que está em curso no mundo, né? Para discutir assim, parâmetros mais acessíveis do conhecimento, né? Parâmetros mais acessíveis da ciência. Então, ele começa como um questionamento do sistema de publicação, né? Do sistema de publicação que a gente tem aqui desde os anos 70, que é feita a partir da revisão por pares e que construiu um mercado editorial muito poderoso, né? E que, de certa maneira, coloca, né, impõe um padrão, né, para essas publicações que começou a ser questionado, né? Então, esse mercado editorial ele é muito lucrativo, mas hoje a gente tem o sistema de revisão por pares feitos por pessoas, né, por acadêmicos, que é completamente voluntário, né? Então, esse custo que realmente uma edição de uma revista acadêmica científica tem, mas que coloca um padrão de lucratividade muito elevado, né? Então, ontem eu até apresentei ali para vocês um dado que eu peguei sobre a Elsevier, né? Que tem ali mais de 30%, chega a 36% de lucro, né? Num mercado de quase 6 bilhões, né, de reais. Então, e que alguns pesquisadores, né, na verdade um grupo, né, de agências na Europa de fomento à pesquisa decidiram então passar a fomentar, né, criou-se um movimento pela ciência aberta e fomentar a publicação em periódicos de acesso aberto, porque também essas revistas que lucram muito nesse mercado editorial, elas têm um acesso fechado, então não é qualquer pessoa que consegue acessar aquele conhecimento, né? Você tem que pagar por aquele conhecimento. Então, parte dessa ideia de que é preciso que o conhecimento ele possa circular, que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento científico e que ele seja mais fácil, mais acessível, né? Então, esse é o ponto de partida, né? E aí ele tem um conjunto de consequências, né? Uma delas, inclusive, é que na medida que você tem essa nova orientação por publicar em revistas de acesso aberto, começou-se a cobrar dos pesquisadores, dos cientistas, para que
sua publicação seja feita, você tem que pagar um custo elevadíssimo, né? Então, também tem aqui, eu acho que a Nature chega a mais de 12 mil dólares. Então, 60 assim... mil reais lá, né? Um 60 carro mil popular reais. para poder... Isso que eu ia falar, publicar um artigo da entrada no apartamento. Exatamente. Então, é completamente abusivo, né? Então, como que a gente pode rediscutir isso no momento que a ciência ela é chave, ela é central para o desenvolvimento das nações, da humanidade, e que o compartilhamento de conhecimento é fundamental? Como que a gente, então, lida com esse novo momento? Então, a ciência aberta, ela parte desses pressupostos, né? Mas ela tem que ser pensada também numa chave crítica, ela tem que ser pensada a partir dos desafios brasileiros, dos desafios latino-americanos, dos desafios dos países em desenvolvimento, porque ele também seja desigualdades quando é promovido também, né? A depender de quem promove e de quem hegemoniza um modelo de ciência aberta. Com certeza. E Elvis, e como você acha como você tem sentido, na verdade, observado esse fenômeno entre os pós-graduandos, né? Porque se a gente tá falando aqui que 60 mil reais já é um absurdo, imagina para um pós-graduando bolsista com valor defasado que não dá conta nem de estar pagando aluguel. E que, para piorar né, Gabi, eu posso ainda acrescentar de que se fazer esse esforço para ter esse tipo, né, de fazer uma publicação na Nature, né, quem não quer ter lá seu nome, né, como autor, coautor, né, na Nature da vida, né, mas se isso te desse um retorno imediato ou a garantia de que você publicar numa boa revista vai te dar empregabilidade, vai te aprovar num concurso ou algo do tipo, mas não dá porque a gente sabe que é algo multifatorial, né? E eu acredito que, né, pelo que a gente tem colhido, escutado, né, dentro da NPG, tem duas coisas que tem preocupado bastante, né, para quem está na pós-graduação. Uma é, como será que agora eu vou ser avaliado, né, é a grande interrogação, né, já que a CAPES está mudando essas regras, né, está em curso, né, está, né, se implementando, como é que eu vou ser avaliado? Como é que agora vai sair lá no meu Lattes a pontuação que vai para quando eu fizer um concurso público? Quero entrar no doutorado, aquele artigo que eu, né, produzi, publiquei lá no mestrado, né, como que aquilo vai, né, ecoar na minha entrada de um doutorado, de um pós-doc, enfim. E também a questão, né, de como que o pós-graduando tem sentido esse impacto de que, poxa, as regras vão mudar. Será que financeiramente isso vai ter um impacto significativo para bem ou para mal, né, vantajoso ou não para mim? As primeiras preocupações, as primeiras percepções, né, de quem está lá na ponta, dentro do seu laboratório, do seu grupo de pesquisa, né, tentando fazer essa. Mas, né, o que é que a gente, né, tem tentado, né, popularizar esse debate, né, Flavinha, de que é um debate de que a gente tem que partir do primeiro ponto de que a ciência, na sua, né, origem, nesse molde que a gente conhece hoje, de forma elitizada, tem servido para poucas pessoas, no sentido de que, a partir do momento que a gente não consegue, né, pagar para publicar, né, e nem pagar para ler, menos pessoas têm acesso, consequentemente a gente vai ter, né, a ciência circulando menos da forma com que a gente precisa, né? Então, tem sido essa multipreocupação, eu posso chamar assim, né? A gente tem tido muitas preocupações nesse sentido, mas que a gente quer trazer o debate da forma mais séria e mais forte possível de que a gente está indo para um caminho, né, a partir dessas medidas, de que isso só vai fortalecer a nossa ciência, não somente pensando na perspectiva individual do indivíduo, mas de uma ciência que ela projeta e contribui, né, para que a gente combata, por exemplo, desinformação, fake news, para que a gente pense, né, na soberania nacional através da ciência, uma série de medidas, né, que vão sendo, né, linkadas, vão se conversando a partir de um acesso mais popularizado para a ciência, né? E que acho que a Flavia depois pode até comentar, né, como que a gente não pode, isso inclusive foi tema, né, aqui na nosso seminário de gestão da NPG, né, na conversa que a gente teve com a professora Andréa, da CAPES, né, lá, de como que a gente, né, tem que manusear essa diferença, né, que é uma diferença entre o que é
popularização da ciência, né, o ciência aberta, com divulgação científica, que são coisas, né, diferentes, que são diferentes, mas não são antagônicas, né? Uma coisa, pelo contrário, uma coisa vai contribuir com a outra, né? Pano para manga aqui pra gente passar uma noite inteira conversando. Com certeza, porque quando a gente está falando aqui das revistas científicas, até para quem está escutando a gente talvez não tenha muito familiaridade com o tema, a gente está falando de um processo muito de comunicação entre a comunidade acadêmica, né? Dos artigos científicos, esse material que está sendo produzido em grande parte para os próprios cientistas se referenciarem. Porém, por isso que mesmo não é uma divulgação científica por se dizer, né? Ainda não está ali naquele espaço de conversa com a população, mas é um caminho para isso, né? É uma parte importante da gente divulgar a ciência e nesse momento em que a gente está buscando, como disse bem o Elvis, combater o negacionismo, combater fake news e tudo mais. E, Flavinha, e como é que você vê essa questão mesmo, né? Do papel esse imbróglio que a gente tá, né? É importante ter aberta a ciência, né? Acho que a gente viu até durante a pandemia a importância que foi dessas trocas, mas que cria uma nova barreira. Qual que é o debate para buscar superar isso? Não, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que entender a evolução aqui do nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação com a sua historicidade, né? Então, esse modelo de publicação, na verdade, assim, porque você estava falando aí do Qualis, né? Que é a polêmica do momento. A dúvida de todos. Que é a dúvida de todos, que é o que tem suscitado esse debate e, de certa maneira, esse debate da ciência aberta, ele está presente nessa discussão, né? É que a pós-graduação no Brasil, esse sistema de publicação, de uma avaliação da pós-graduação que teve as publicações como uma referência muito forte, né? Para avaliar a produção docente, para avaliar o nosso sistema de pós-graduação, ele nos trouxe até aqui. A gente tem um sistema robusto, um sistema que foi se consolidando aí nos últimos, desde os anos 60, né? Que foi se consolidando e se consolidou no Brasil. A questão a ciência, ela vive uma nova fase, né? Ela sempre foi importante para o desenvolvimento, mas a gente vive uma fase disruptiva, né? E que as novas necessidades da ciência dependem de um conhecimento mais transdisciplinar, depende de novas chaves para desenvolver novos campos do conhecimento, né? As áreas disciplinares, a compartimentalização do conhecimento, ela não atende mais aos desafios do presente. E, de certa maneira, isso aqui coloca em debate o próprio sistema de pós-graduação, como se organizou até aqui, né? Então, a ciência aberta, ela pode contribuir, e contribui em que medida, né? Em rediscutir, então, esses parâmetros. A ciência, ela é feita a partir do método científico, mas ela precisa ser feita também em colaboração e em cooperação com os conhecimentos que a sociedade também gerou, né? Então, no Brasil, no caso brasileiro, né? Quando a gente pensa na farmacopeia mundial, 75% da farmacopeia mundial, ela advém de saberes tradicionais, do conhecimento tradicional. Se a gente pensa que, no contexto das emergências climáticas, a preservação dos biomas, e o Brasil tem uma diversidade de biomas, como que a gente vai... E a ciência é fundamental para a gente superar os desafios do presente. Como que a gente vai fazer isso sem ser em diálogo, né? Com os conhecimentos, com os povos tradicionais, com as pessoas que vivem, que conhecem esses biomas, que têm um conhecimento acumulado, se não é em diálogo com isso, né? Porque qualquer saída do ponto de vista econômico, qualquer saída do ponto de vista da preservação, precisa apresentar alternativa para as pessoas que vivem nesses biomas, né? Para você preservar o meio ambiente, você precisa ter alternativas para que essas pessoas vivam com dignidade, né? Então, essas saídas não vão acontecer, essas soluções inovadoras que a gente precisa dar não vão acontecer se não for em cooperação e em diálogo, se não for em uma construção casada, né? Desse conhecimento científico com o conhecimento que é fruto
da prática social. Sim. Né? Então, a ciência aberta, ela precisa ser enxergada numa perspectiva muito mais ampla, né? Então, a ciência aberta que é difundida nos países centrais, nos países desenvolvidos do eixo Europa, do eixo do norte, eles têm outros interesses na apropriação desse conhecimento, na apropriação liberal desse conhecimento, né, que a gente produz aqui. Nós temos outros interesses. Sim. A gente tem interesses de cooperação na América Latina, a gente tem interesse de realmente ter na ciência uma chave de libertação desses povos, de desenvolvimento com sustentabilidade, né, um desenvolvimento de baixo carbono e todas essas questões que a gente vem discutindo. Então, como fazer isso, né? Então, acho que não existe uma fórmula ainda está por se fazer, certo? Como que isso, então, impacta, voltando aos periódicos e a revisão do Qualis? É que a avaliação da pós-graduação, no formato que a gente foi consolidando ao longo do período, né, desses últimos anos, a avaliação da pós, ela é... Tô falando muito, né, gente? Mas vocês podem me interromper. Eu tô aqui. A avaliação da pós-graduação, ela é um sistema brasileiro. A gente tem um modelo de avaliação que é nosso. Que foi construído pelas nossas realidades. Exatamente. Né, Só que ele também construiu amarras. Então, essa lógica de avaliação da produtividade, né, da avaliação dos programas a partir do artigo, da produção de artigo, levou a uma lógica também insana, adoecedora, uma pressão por publicação, que uma ciência produtivista, que não necessariamente prioriza uma qualidade ali. Então, o que se convencionou de chamar de produtivismo, exatamente, né? É claro que quando na escala você produz muita coisa boa, na escala você tem muita coisa boa que se produz. O Brasil produz muito, né? A gente tem uma massa crítica, um conjunto de pensadores em todas as áreas muito qualificada, mas isso também gera uma pressão por uma produção que às vezes não tem o tempo de maturação, que pressiona pós-graduandos nas condições que os pós-graduandos vivem. Né? O que a gente tem hoje é programa dizendo que não vai defender se não tiver artigo publicado. Artigozinho publicado. Que história é essa, meu amigo? Que história é essa? Entende? Então, assim, ou você dedica aquele tempo de maturação de um doutorado, de uma coisa inovadora, e depois você publica, né? Isso. Então, isso aqui é uma distorção. Como essa distorção, outras, né? Então, é um programa que não está preocupado em inovar, em construir extensão, de construir coisas novas, porque está amarrado naquele modelo que se eu não fizer, eu não vou ter a nota, não vou ter a bolsa. Então, na verdade, essa indução, ela gerou distorções. E a pós-graduação, ela não precisa de amarra. Muito pelo contrário, a gente precisa ter capacidade de criar coisas novas. E os programas disruptivos, as linhas de projeto disruptivos, elas não têm espaço nisso. Essa que é a questão. Como que a gente vai romper com isso? Então, um caminho é o seguinte, olha, gente. E aí tem um outro problema também. Quando você tem um ranking de revistas, que o Qualis é o quê? O que é o Qualis? É um método de análise de periódicos e de artigos. Esse método, ele não acabou, ele vai continuar existindo. Só que você não vai ter mais um ranking com a chancela da CAPES dizendo esse artigo, esse periódico é bom e esse não é. A gente convencionou-se também dizer, né, falar sobre os periódicos predatórios, né? Mas eu prefiro dizer, é melhor dizer, sobre as boas práticas editoriais. Então, assim, como que a gente pode estimular os periódicos com boas práticas, certo? Periódicos novos, periódicos, né, de gente nova, de gente que está, de jovens doutores, que tenha jovens doutores, como que você consegue estimular novas iniciativas dentro de parâmetros aceitáveis, de bons parâmetros de produção de conhecimento? Então, acabar com essa chancela foi um primeiro caminho, né? Então, isso está atrelado, então, a uma mudança no sistema de avaliação da pós-graduação. Né? A gente pode voltar nisso depois, senão vai ser outra jornada aqui, mas a questão é essa. Então, a CAPES não tem mais uma chancela, não tem mais um ranking de revistas. Tem um método de análise
daqueles bibliométricos daquela revista. Que não necessariamente vai limitar você a publiquei em revista X, então é A1 ela, e aí sou ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso. Publiquei numa revista Perebinha, então, né, porque ela é revista B3 ou C, sei lá, né, e aí significa que eu não tinha a qualidade, né, que eu precise ter, porque a gente acaba tendo outros critérios, né, a gente acaba tendo mais possibilidades, inclusive, de qualificar pesquisas, né, Flavinha? Que às vezes, talvez, em algumas oportunidades tem menos recursos, tem menos alcance, né? Ou a gente acaba, né, olhando com mais particularidade, eu posso dizer assim, né? Cada caso, cada publicação, né, com um olhar um pouco diferente, né? Eu vejo isso realmente como um avanço, mas que também é desafiador, porque tudo aquilo que é novo, né, vai trazer para a gente outras responsabilidades, né, de ter um olhar mais aprofundado e vai exigir muito trabalho, né? Acredito que, como você falou, né, é um sistema que ele tem toda uma história, né, veio se consolidando, é robusto e que se moldou do formato em que está até hoje, né? A partir do momento que a gente vai girar essa chave, né, mudar esse formato, isso vai trazer para a gente, né, uma nova leva de esforços, né, inclusive coletivos, né? Mas aí eu queria só aproveitar para comentar quando você fala assim, né, que a ciência ela vive uma fase disruptiva, né? Para mim é muito notório isso, né, Gabi? Quando a gente avalia, por exemplo, quando a gente vê a necessidade hoje que a gente tem quando fala, por exemplo, de mudanças climáticas, né? A gente está cada vez mais, talvez, se aproximando e chegando no consenso de que, né, o que o Sul Global tem pensado, produzido em termos de, temos necessidades que são humanitárias, né? A gente precisa, né, discutir, né, as pautas ambientais com emergência, né? Então, não adianta a gente, né, seguir a lógica, né, somente da produtividade, somente lucrativa do que a ciência, por vezes, tem produzido, guiada justamente por esses critérios e por essas razões que o pensamento da ciência aberta quer combater, quer diminuir essas distâncias, né? Então, acho que é um ponto legal para a gente parar para pensar de que quando a gente questiona, pontua, né, e, né, aponta a necessidade de ter uma ciência aberta, é justamente a gente apontar para as pessoas de que termos mais acesso e termos uma produção científica que esteja mais linkada com as necessidades humanas é muito mais vantajoso para o que o tempo de hoje exige. Né? Nós temos necessidades atuais que exigem de nós, além de respostas imediatas, porque não temos mais tanto tempo, né, para resolver algumas questões, mas também que estejam qualificadas, não necessariamente atrelada com o quanto que você produz ou quanto que você consegue consumir daquilo que é produzido simplesmente pelo fator financeiro, que aí vem isso que a gente iniciou a conversa nisso, né? Mas no caso do Brasil, essa coisa, por exemplo, do acesso à publicação, né? Você tem o portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos, ele garante a gente acesso a esse conhecimento científico, né? Então, quer dizer, iniciativa pública, né? Que contribui para atenuar esses vieses, né, econômicos. Mas esse movimento da ciência aberta do norte, digamos assim, Entendi. ele gera uma outra distorção, que é o seguinte, essa ciência aberta que cobra do pesquisador, né, que abre o acesso, mas cobra do pesquisador para publicação, diminuiu, por exemplo, né, já tem alguns estudos agora, acho que 2021, que falam sobre uma diminuição da representação de pesquisadores de países pobres, né, latino-americanos. Até porque é cobrado em dólar, né? Exatamente. Uma publicação, não é cobrado em real, em pesos. Então, se a gente ali, acho o dado apresenta, chegou na casa dos 10% de pesquisadores latino-americanos em publicações, agora baixou para menos de 4%. Né? Então, esses parâmetros estão em aberto. Né? A ciência aberta está, acho que, por ser construída nos nossos parâmetros.
e para a nossa realidade. Era isso que eu ia falar, né? A gente costuma falar tanto a necessidade da gente construir uma ciência, uma pós-graduação, uma universidade voltada para o povo, para a nossa própria realidade, nossas próprias necessidades, sejam elas nacionais aqui ou até regionais, como a Flavinha colocou na questão da América Latina. Mas a gente acaba muito subjugado em algumas outras regras, né? Que são impostas para a gente. Eu mesma venho de um programa de pós-graduação interdisciplinar que é muito difícil ser avaliado. E eu convivo com pessoas que são de outros programas que têm uma outra realidade oposta, em que foi muito isso que o Alves falou, tem a necessidade de ter publicado num artigo internacional em algum lugar para poder conseguir qualificar, ou para conseguir defender, ou para conseguir se encaminhar. Então, eu acho que é um processo bem importante para a gente discutir. E eu queria ver com o Elvis como é que você vê a importância do movimento de pós-graduação dentro desse processo, né? Porque, às vezes, a gente fica muito nessas lutas da bolsa e tudo mais, que, claro, são nossas principais batalhas, mas a gente também precisa ter esse olhar para as questões acadêmicas, né? Dentro do movimento de pós. A gente tem são muitos desafios, né? Mas enquanto movimento nacional de pós-graduandos, né, que a NPG representa, né, e lidera esse movimento a nível nacional, acredito que um primeiro passo a gente tem que, né, realmente pensar como que campanhas mesmo de conscientização e de, né, discutir políticas públicas que consigam balizar algumas dessas questões podem, né, diminuir, né, ocupar aí algumas lacunas que estão em aberto, né? Exemplo, a gente quando fala, né, de que um jovem pesquisador, né, alguém que está na pós-graduação, ele só pode, né, defender, fazer a sua defesa de tese, de dissertação, né, se ele tiver uma publicação e ainda mais, né, dando nome para essa publicação, né, o quanto que ela tem que estar qualificada, né, se tem que ser em formato internacional ou não. O Flavinha já apontou aí, né, o tanto de pressão que se existe no meio disso, né, para que essa produtividade, né, de um artigo, né, do que seja, ele seja de uma boa qualidade, né. Ainda tem também a questão financeira, por exemplo, né, de que a gente, né, são coisas, né, que, como eu disse, né, elas não são antagônicas, né, mas são diferentes, né. A gente está falando da gente ter a possibilidade de fazer uma publicação. Essa publicação, ela tem qualidade. E a gente, hoje, em muitos programas, a gente está atrelando você poder somente se formar, se você somente defender, se você tiver esse mínimo de publicação. A gente tem que, né, criar primeiro, né, dispositivos, discutir cada vez mais dispositivos que a gente consiga, né, em diálogo com os programas, em diálogo com a CAPES, né, tentar dizer, por esse caminho aqui, a gente está criando uma série de desvalorizações, que, pessoalmente falando, do pós-graduando, né, da pós-graduanda que está ali, né, estudando, se dedicando, da pós-graduanda que é mãe, que precisa se dividir em 1.000, né, e mesmo assim precisa estar com a bolsa que está desvalorizada e ela precisa publicar, etc. e tal. A gente precisa ter esse ponto de discussão. E também, né, aí é quando vem, né, a questão da gente também, né, quando o Flávia fala de boas práticas, né, editoriais, né, a gente também saber que, né, é difícil a gente chegar no critério de fazer uma lista, né, de revistas que são predatórias, né, mas a gente consegue fazer, né, listas, né, e apontamentos de boas práticas editoriais, né, revisão por pares, né, ter um tempo mínimo, que isso vai completamente em conta o que a gente está vendo hoje, por exemplo, o que tem de todo pós-graduando no Brasil deve estar recebendo semanalmente abordagens de diversas revistas, sim, algumas prometendo publicar, aí vem a mágica, né? Publique seu artigo em 3 dias, né? Ou então, aí que vem algo que chega a ser criminoso mesmo, né? Que é a venda de vaga para ser coautor de artigo. Algo que a pessoa nunca se relacionou com o tema, nunca escreveu, nunca teve nenhuma aproximação. Então, existe sim aquela discussão, né, Flavinha, que está lá longe, numa discussão macro, ampla, e a ciência tem que ser aberta para ela. Mas tem também a discussão da ciência aberta que está no nosso dia a dia, de que o quanto que eu, né, posso estar contribuindo para, né, essas práticas que são ruins, que não tem necessariamente, é bom a gente separar aqui, que não é, né,
culpabilizando o indivíduo ali, né? Aquela coisa de, salve o mundo economizando, né, a água, né, do seu banho. Não é essa a lógica. Mas o quanto que a gente, né, enquanto Associação Nacional de Pós-Graduantes, pode contribuir, né, nessa coisa conjunta, né, de fortalecer nacionalmente um movimento de... turma, tem muito artigo bom sendo produzido no Brasil, tem muita revista séria, tem muita prática editorial boa, e são nelas que a gente tem que investir, né, aliado a políticas públicas que nos favoreçam a isso, né? Se tem gente que não está conseguindo publicar artigo, né, porque encontra dificuldades financeiras ali no final do seu mestrado, no seu doutorado, é a gente pensar na questão, né, de auxílios, né, para a publicação. Coisas que já existem, coisas que já estão encaminhadas por alguns programas, por alguns FAPs até, né? E a gente tem que enaltecer também, né, algumas iniciativas de alguns FAPs nesse sentido, mas que isso tem que ser cada vez mais institucionalizado, para que as pessoas possam ter essa possibilidade de, estou me formando, então não preciso de desespero, eu não preciso procurar qualquer lugar, eu não preciso me vender, mercantilizar, né, simplesmente, né, em uma lógica lucrativa para poder ter um artigo publicado, ter um mínimo de pontuação e, consequentemente, uma formação ou, né, uma pontuação ok no meu lápis. E sim fazer algo de qualidade que possa ser produzido, possa ser visto por todo mundo, né, porque temos, né, como o Flavinha disse, né, boas revistas que estão abertas para, né, as pessoas, né, publicarem, lerem, verem, né, a própria professora André estava hoje contando, né, como que tem crescido essas nossas iniciativas, né, além de, né, poder ter mais... ensinar mesmo, assim, né? Ter práticas até mesmo pedagógicas nesse sentido, porque é algo que às vezes é desconhecido, né? As pessoas, né? Quantas pessoas, né? Eu poderia citar aqui, né, exemplos até, né, de pessoas próximas, né? De questão da minha área de pesquisa, de tudo mais, que às vezes são pegas desprevenidas, de, poxa, estava pensando em publicar em revista tal, mas depois eu vim saber que aquela revista tinha práticas ali predatórias. Quando, né, mandei a primeira versão, praticamente já estavam me cobrando para poder publicar de verdade, e eu vi depois que meus artigos estavam errados, né? A gente viu recentemente, né, notícias de gente que foi pega, né, artigos que precisaram, né, ser corrigidos, porque no trecho lá do artigo estava dizendo, né, a inteligência artificial respondendo, né, eu não, desculpe, eu não pude gerar isso daqui corretamente. Isso saiu em um artigo que foi publicado, gente. Meu Deus. E aí a gente tem essas coisas assim que a gente tem muito ainda para discutir, mas eu acredito que existem alguns caminhos, né, que já estão sendo construídos nesse sentido. O tempo aqui é curto, então eu queria perguntar, Flavinha, onde mais a gente pode conseguir informações sobre isso? Eu acho que é muita coisa nova, muitas práticas novas e que vai com certeza gerar muitas dúvidas, tanto para os pós-graduandos quanto também para os coordenadores de programa, e é muito importante também que os representantes discentes, as associações de pós-graduandos, absorvam, né, esse tema para poderem trabalhar, né? Porque também a gente vai passar por uma etapa de adaptação. Eu acho assim, primeira coisa, que eu acho que essa discussão mais ampla precisa ser feita na sociedade sobre a ciência aberta, qual é nosso conceito, quais são os nossos caminhos, né? O que para o Brasil é importante construir nesse caminho da ciência aberta, porque a gente também tem tecnologias próprias, como é o caso do Cielo, né? Claro. A plataforma Cielo, hoje existe um debate muito forte sobre ela se transformar numa base. Ela já é uma base no Brasil, né? Uma referência também para a América Latina, ela é uma referência internacional, ela já publica, né, em acesso aberto. Então, assim... Acho que é o CNPJ que você fala, né? Mas virar uma instituição. Instituição exatamente. Mesmo, né? Como já acontece em outros países. Porque né? hoje ela é um projeto na FAPESP. Sim. Né? Então, assim, virar um projeto institucional, nacional, né? Virar uma base importante, que amplie o número de periódicos. Então, assim, que cria um referencial, fortaleça esse mercado editorial brasileiro, né? E a questão da publicação nacional, e também que passe a ser referenciada internacionalmente, né? Então, isso aqui é uma questão estratégica, né? Mas eu acho que a NPG, como uma instituição, né, da sociedade, a gente precisa discutir esses conceitos, a gente precisa discutir esses caminhos e debater principalmente assim, o rumo da ciência, o projeto de ciência para o país, né? Qual é o projeto de desenvolvimento e qual é a ciência que a gente precisa para esse novo momento, né? Então, a NPG, ela é essa instituição que pode dar conta
disso, que precisa dar conta disso, né? Você fez uma pergunta sobre... Que era pra gente saber onde a gente pode entender melhor. E aí essas questões, elas estão em curso. São mudanças em curso. Então, essas mudanças especificamente, o Qualis não vai ser mais utilizado da forma como a gente conhece, como marcador de periódico, é para 2029. É para avaliação da pós-graduação de 2029. Né? Nem vai ser a próxima de 25. Então, nós vamos estar todos titulados, se Deus quiser. Exatamente, a gente não vai dizer... Porra, tomara queira nós que estejamos todos coordenadores de programa para interferir isso aqui em outro nível. Ou apenas pesquisando, né? E dando a nossa contribuição e fazendo parte dessa discussão, né? Acho que a gente tem que se integrar nessa discussão. O movimento científico no Brasil é muito forte. Acho que os últimos anos do governo Bolsonaro demonstraram isso, né? A ciência é realmente feita. As políticas públicas de ciência e tecnologia, elas avançam com também o grau e a intensidade de participação da comunidade científica, né? Então, assim, então são mudanças que estão em curso, elas estão em aberto, não tem nada, né, fechado, não tem nada... Perfeito. Estão em processo de debate. E na medida que estão em debate, ela tem que ser ampliada mesmo. Então, a gente não vai encontrar nada sistematizado ainda. Entendi. Né? E acho que até uma coisa que... Porque isso aqui a gente está discutindo no conselho. Um conselho que reúne 59 coordenadores de áreas de conhecimento diferentes e que, agora, nesse momento, a gente está discutindo justamente as fichas de avaliação que estão sistematizando esses marcadores. Então, assim, a gente não vai mais avaliar o periódico, vamos avaliar o artigo. Né? Vamos avaliar a produção, vamos avaliar o artigo, vamos valorizar o artigo. Então... Como que isso vai ser feito? Quais são os parâmetros quantitativos e qualitativos, né? A questão vamos sair de uma avaliação que é bem mais quantitativa para uma avaliação que não abandona o quantitativo, mas que ela vai avalizar outros aspectos qualitativos. E com isso a gente abre mais possibilidades. Entende? O programa que produz extensão, o programa que tem um forte impacto regional, que nem sempre é um tema de interesse internacional, de relevância internacional, mas esse programa aqui, faz diferença regionalmente. Tem que ser 6. Porque hoje é 6 e 7, que tem muita internacionalização. Só que tem programas que têm problemáticas e vocações regionalizadas que vão ter essa inserção internacional limitada. Ela não é a principal questão. E isso aqui precisa ter um valor para a ciência. Essa é a questão. Então, esse programa, que não chegaria a ser um programa nota 6 ou 7, ele vai passar a ser um programa 6 ou 7. Mas aquele programa mega internacionalizado, publica pra caralho, ele também vai ser bem avaliado. Mas o outro programa que tem ali, projeto de extensão, vinculado à pesquisa, ele vai ter a chance de ser bem avaliado. Então, assim, ela amplia as possibilidades. Esse método mais qualitativo, multidimensional, ele traz mais oportunidades de inserção, inclusive dos jovens pesquisadores, que é uma barreira, gente, é uma barreira para a gente se inserir. Verdade. Na comunidade científica, para se inserir nos concursos, né? Dos parâmetros, porque isso também vai impactar onde? Nos parâmetros do concurso, não é mais só artigo. Qual a experiência que você tem aqui para nos apresentar? Essa experiência, ela é válida? Ela tem aderência a essa linha desse programa, desse curso, desse projeto. Então, a gente vai discutir outras coisas. A gente vai... Assim, essa é a expectativa, tá, gente? Essa é a minha expectativa sincera. Que a gente desate um pouco esses nós que nos atam, que nos limitam, que nos circunscrevem, sabe? E que a gente consiga olhar o mundo de forma mais arejada. E que quem está disposto a construir saídas inovadoras, que é o que a gente precisa, o Mujica, eu vou terminar com isso, tá? O Mujica fez uma fala linda, maravilhosa, emocionante, na reunião lá, né, no ato político da Frente Ampla no Uruguai, e ele diz o seguinte, estamos num tempo onde o conhecimento vai valer tanto quanto o capital. E que se a gente não investe nos nossos talentos, e qualquer menino, menina desse país é um talento, pode ser um talento, gente, para qualquer coisa. Só que esses talentos precisam ser desenvolvidos e potencializados. O problema é que a juventude negra está morrendo, as meninas estão sendo aqui massacradas pelo feminicídio, pela violência, entende? E a ciência também tem que discutir isso. Discutir mais mulheres na ciência, novos parâmetros para incluir mulheres, para incluir pessoas negras, quilombolas, indígenas, diversas. Isso aqui tem a ver também com ciência aberta. Esse é o nosso parâmetro.
É isso que a gente tem que discutir. É isso que está mais próximo da nossa realidade do que se o artigo está atendendo aos requisitos A, B e C e se, né, a gente está necessariamente contemplando uma necessidade de uma discussão que está eurocentrada naquilo que são realidades que nunca vão se parecer com as nossas. Né? Aquilo que acontece, exemplo, lá no oeste do Pará, onde eu já morei, né? Onde tem um grande reduto de comunidades quilombolas no Brasil, são necessidades de que programas de pós-graduação respondem de uma forma que é muito diferente da gente pensar numa universidade internacional que está preocupada, né, em descobertas que vão contribuir com a ciência, mas que não necessariamente estão dentro dos mesmos critérios que a gente está precisando para a nossa realidade. Né? Mas a biodiversidade dessa região amazônica ela é tão incrível, tão interessante, tão importante, que ela tem todo o potencial, chance e condição, né, de se tornar questões de relevância internacional. Internacional, com certeza, com certeza. Mas elas precisam ser valorizadas. Isso. É isso. E precisamos de novas chaves, novos métodos, novas metodologias interdisciplinares para conseguir desenvolver esses conhecimentos. É isso, gente. Eu acho que é um tema que é muito importante. A gente pode ver um pouco como ele abrange muitas questões, né? Abrange o que a gente pensa de ciência, abrange as lutas que a gente tem no nosso país, na nossa região. Mas infelizmente a gente está ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bom, muito enriquecedor. A gente ainda não tem uma referência, né, Flavinha, exatamente de pensar sobre isso, mas esse episódio ficou uma referência para a gente pensar, para a gente discutir. E a NPG com certeza vai continuar, né, Elvis, a trabalhar com esse assunto, conversar, discutir e falar com os pós-graduandos sobre isso, principalmente. E muito obrigada para todo mundo que escutou a gente até aqui, que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelos canais de áudio. Deixar sempre aquele recado que para você não apenas ter o direito à meia entrada, a aproveitar a cultura com desconto, mas apoiar a luta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, de todos os estudantes do Brasil. Acesse o site do DNE, faça sua carteirinha de estudante. É um direito nosso, né, enquanto estudantes, pós-graduantes, e também uma forma de você estar apoiando a luta que a gente desenvolve. E também não esquece, antes de sair, de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos, com os colegas, com a família esse podcast, esse episódio. E fica ligado nos canais de áudio, no YouTube, pra gente se ver no próximo episódio. Muito obrigada!